Um sumiço é acidente. 2, coincidência. Mas 10, aí já é crise de segurança nacional. O que parecia teoria da conspiração foi confirmado agora em abril pelo diretor do FBI. Desde 2023, cientistas e engenheiros de programas nucleares, aeroespaciais e defesa estão morrendo em circunstâncias suspeitas ou desaparecendo sem deixar rastro. O Congresso americano exigiu respostas e a própria Casa Branca admitiu a gravidade da situação. Antes da gente ligar os pontos dessa história bizarra, inscreva-se no canal e ajude o Top 10 a chegar aos 10 milhões de curiosos. Bora! Por quase 3 anos, a polícia achou que eram só tragédias isoladas. Afinal, uma morte sem explicação na NASA lá em 2023 parecia não ter nada a ver com um corpo achado num lago de Massachusetts, agora em março. Ninguém ligava os pontos. A chave virou quando jornalistas americanos começaram a cruzar as fichas e perceberem que o grupo não era nada aleatório. Todas as 10 vítimas possuíam credenciais de acesso a informações sigilosas e trabalhavam para a NASA, para o Departamento de Defesa ou para institutos de tecnologia de ponta. O padrão era tão óbvio que, em 20 de abril, a Câmara dos Deputados enviou um documento direto ao diretor do FBI, Kash Patel, exigindo a prestação de contas. Um dia depois, a Polícia Federal Americana confirmou que assumiria de vez a coordenação das investigações. A partir daqui, a gente vai olhar para esses 10 casos um por um. E o primeiro grande choque público veio com o sumiço de um oficial que guardava os maiores segredos da Força Aérea Americana. O primeiro nome é o de William New McCasland, de 68 anos. Ele é major-general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Como engenheiro aeroespacial, ele comandou entre 2011 e 2013 o laboratório de pesquisa da Força Aérea, sediado na base de Wright-Patterson, em Ohio, um dos postos com maior acesso a programas classificados na estrutura militar americana. Em 27 de fevereiro de 2026, a esposa do general, Susan McCasland Wilkerson, saiu de casa para uma consulta médica em Albuquerque, no Novo México. Segundo ela contou à rede News Nation, o marido ficou em casa. Quando ela retornou, horas depois, a residência estava vazia. O general deixou para trás celular, óculos de grau e dispositivos eletrônicos. Nenhum veículo da família saiu da garagem. Levou a carteira, uma mochila vermelha, um par de botas de caminhada e um revólver calibre 38. As buscas mobilizaram polícia estadual, cães farejadores, drones e helicópteros. Em terreno árido, a única pista física foi um moletom militar a cerca de 2 quilômetros da residência. A família confirmou que o general vinha enfrentando problemas médicos não divulgados. A esposa afirmou que ele teve passagem pela comunidade civil que pesquisa fenômenos aéreos não identificados, OVNIs, mas descartou que isso tivesse motivado um sequestro. Em março, a Polícia Federal Americana confirmou o envolvimento nas buscas. Até esta data, McCasland segue desaparecido. O Novo México abriga uma das instalações mais vigiadas do aparato de defesa americano, o Laboratório Nacional de Los Alamos. Foi ali que nasceu o primeiro artefato nuclear dentro do Projeto Manhattan nos anos 40. E segue sendo um dos polos centrais da pesquisa atômica americana. 2 dos 10 casos investigados têm ligação direta com esse complexo.
O primeiro é o de Anthony Chaves, de 78 anos. Diferente do que muita gente falou na internet, Chaves não era cientista. Ele era mestre de obras, aposentado de Los Alamos em 2017. Em 4 de maio de 2025, segundo o boletim publicado pela prefeitura, ele saiu a pé de casa e não foi mais visto. Foi formalmente reportado como desaparecido em 8 de maio. Não levou carro, telefone, carteira ou chaves. 7 semanas depois, Melissa Cacias, 53 anos, assistente administrativa do mesmo laboratório, sumiu em circunstâncias parecidas. Em 26 de junho, foi vista pela última vez caminhando sozinha no acostamento de uma rodovia no Novo México. Carregava apenas uma mochila. Deixou na residência a carteira, as chaves e seus aparelhos eletrônicos, que, segundo a imprensa americana, haviam sido restaurados para as configurações de fábrica. A Polícia Estadual informou em agosto que não havia avanços. Los Alamos é projetado para que qualquer vazamento físico ou digital seja imediatamente contido. A saída sequencial de 2 pessoas com credenciais válidas em poucas semanas está entre os pontos que o Comitê de Supervisão exigiu esclarecer. E, ao mesmo tempo, um padrão parecido vinha se repetindo no principal polo aeroespacial do país. O braço mais avançado da exploração espacial dos Estados Unidos é o Laboratório de Propulsão a Jato, mantido pela NASA na Califórnia em parceria com o Instituto de Tecnologia da Califórnia. É de lá que saem as sondas de Marte, os sistemas de defesa contra asteroides e parte da instrumentação de longo alcance. 3 profissionais do centro entraram no levantamento federal. Mônica Jacinto Ressa, 60 anos, era diretora do Grupo de Processamento de Materiais. Nos anos 90, ela ajudou a criar o Mondaloy, uma liga metálica à base de níquel superresistente para aguentar temperaturas extremas em turbinas de foguete. Em 1999, o desenvolvimento do Mondaloy passou a ser feito em cooperação direta com o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, a mesma instalação que o general McCasland comandaria anos depois. Em 22 de junho de 2025, Ressa desapareceu durante uma caminhada na Floresta Nacional Angeles, nas montanhas do condado de Los Angeles. Estava acompanhada. Em um momento de distração dos colegas, não havia mais sinal dela. Antes de Ressa, o mesmo laboratório já havia perdido 2 pesquisadores sêniores. Michael David Hicks, que trabalhou em missões de defesa planetária ligadas ao desvio de asteroides, morreu em julho de 2023. Um ano depois, em 4 de julho de 2024, Frank Maywald, cientista principal responsável por instrumentos voltados à busca de sinais de vida em luas como Europa e Encelado, morreu aos 61 anos. Em nenhum dos 2 casos, a NASA divulgou causa oficial, o que é incomum para profissionais de alto grau da agência. Os casos seguintes eliminaram qualquer dúvida sobre a natureza violenta de parte desse cenário. Em fevereiro de 2026, a história ficou ainda mais assustadora. Tivemos o primeiro homicídio confirmado. Carl Gilmer, 67 anos, astrofísico canadense, pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia desde 1997, morava em Llano, uma localidade rural do Vale Antelope, na borda do deserto de Mojave. No dia 17, pela manhã, foi morto a tiros em frente à própria casa. Paramédicos e policiais do condado de Los Angeles chegaram em resposta ao chamado, mas ele já não tinha como ser salvo. Gilmer estudava matéria escura, estrutura galáctica e exoplanetas.
colaborava diretamente com a NASA no Centro de Processamento e Análise Infravermelha do Caltech. O suspeito preso foi Freddie Snyder, 29 anos, morador da mesma região. Segundo o promotor, Snyder teria roubado o carro de um familiar pouco antes do crime. O ponto que chamou a atenção da imprensa é que Snyder já tinha sido preso em dezembro de 2025, 2 meses antes do assassinato, depois de invadir a propriedade de Grillmar portando um rifle. Na ocasião, foi autuado por porte ilegal e solto em seguida. O cientista havia pedido formalmente uma medida de proteção. A fiança agora foi fixada em mais de 3 milhões de dólares. Para analistas consultados pela imprensa americana, o caso Grillmar mudou o tom da discussão. Até ali, parte da apuração tentava enquadrar o padrão como combinação de acidentes e incidentes pessoais. Um homicídio confirmado? Contra um profissional com histórico de colaboração em pesquisa sensível, tornou essa leitura para lá de muito frágil. E do outro lado do país, outro assassinato já havia alimentado a mesma pergunta. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, funciona o Centro de Ciência de Plasma e Fusão Nuclear, um dos centros de referência mundial na pesquisa que tenta reproduzir, em escala industrial, a reação que alimenta o Sol. Quem dominar a fusão nuclear, segundo analistas do setor, vai redesenhar o tabuleiro energético e geopolítico das próximas décadas. Nuno Loureiro, 47 anos, físico de origem portuguesa, dirigia o centro desde maio de 2024. Em comunicado da época, afirmou que a energia de fusão mudaria o curso da história humana e que liderar o centro era uma honra gigante e um desafio empolgante. Em janeiro de 2025, o então presidente Joe Biden entregou a ele o Presidential Early Career Award, a honraria mais alta concedida pelo governo americano a cientistas em início de carreira. Na noite de 15 de dezembro de 2025, Loureiro foi atingido por disparos no saguão do prédio em que morava em Brookline, nos arredores de Boston. Morreu no hospital na manhã seguinte. A polícia de Massachusetts identificou o atirador, Cláudio Manuel Neves Valente, colega de Loureiro em tempos de faculdade em Lisboa, autor de um tiroteio 2 dias antes na Universidade Brown, em Rhode Island, que deixou 2 mortos e 9 feridos. Valente foi encontrado morto em um depósito em New Hampshire e tudo indica que ele tirou a própria vida. Mesmo com o caso tecnicamente resolvido, a morte de Loureiro entra no levantamento federal. Ele mantinha colaboração próxima com a Commonwealth Fusion System, empresa considerada estratégica pelo Departamento de Energia. A defesa americana também depende de uma cadeia industrial e de uma rede de contratos com empresas privadas que fornecem tecnologia dual ao governo. 2 dos 10 casos sob investigação fogem do perfil acadêmico que marca os demais nomes. Steven Garcia, de 48 anos, era responsável por cuidar dos materiais no Campus Nacional de Segurança de Kansas City, instalação operada sob ordens da Administração Nacional de Segurança Nuclear, agência vinculada ao Departamento de Energia. A função exigia autorização de segurança de nível máximo. Pouco conhecido do grande público, o campus produz e monta mais de 80% dos componentes não nucleares usados no arsenal atômico americano: detonadores, cápsulas de ignição, placas eletrônicas, sistemas de guiagem e carcaças de precisão. Em 28 de agosto de 2025, Garcia saiu a pé de casa em Albuquerque. Levou uma pistola e uma garrafa de água. Deixou para trás telefone, chaves, carteira e carro. A polícia local, ao divulgar o alerta, informou que ele poderia representar risco a si mesmo. Nunca mais foi localizado.
O seguinte nome é Jason Thomas, diretor assistente na farmacêutica suíça Novartis, atuando em pesquisas biológicas aplicadas. Foi dado como desaparecido em dezembro de 2025 em Wakefield, no estado de Massachusetts. 3 meses depois, em março deste ano, o corpo dele foi encontrado em um lago da mesma região. A investigação segue aberta e a causa oficial da morte ainda não foi divulgada. Quando múltiplos braços do aparato de defesa começam a registrar perdas em série, a pressão muda de endereço. Ela vai para Washington. A Câmara dos Deputados decidiu agir. No dia 20 de abril, o presidente do Comitê de Supervisão, o deputado republicano James Comer, assinou, junto com o deputado Eric Burlison, uma carta oficial ao diretor do FBI, Kash Patel. O texto exigia respostas detalhadas sobre os 10 casos e lembrava que todos os profissionais envolvidos tinham um vínculo com 4 agências federais: Departamento de Energia, Departamento de Defesa, NASA e a própria Polícia Federal. Até ali, cada caso estava sendo investigado separadamente, muitas vezes por policiais de condado ou estaduais sem coordenação central. Comer classificou o cenário como improvável de ser coincidência e disse que a possibilidade de envolvimento de agentes estrangeiros precisaria ser descartada ou confirmada. Burlison estabeleceu o prazo para a entrega da documentação. Em entrevista à revista Newsweek, outro congressista chegou a levantar a hipótese de operação estrangeira em solo americano, cenário que, se confirmado, exigiria resposta de contra-inteligência em outro patamar. Até agora, nenhum deles apresentou prova pública que sustente essa leitura. O que existe, formalmente, são as intimações e a exigência de resposta. O movimento legislativo colocou os casos no mesmo mapa, obrigou agências distintas a trocar informações e forçou o executivo a falar publicamente. A resposta da Casa Branca começou em coletivas. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, foi questionada diretamente sobre a lista. Confirmou que o governo levaria a apuração às agências responsáveis e afirmou que o caso seria investigado a fundo. Dias depois, o presidente Donald Trump tratou do tema e classificou o quadro como algo muito sério. Disse preferir que tudo fosse coincidência, mas reconheceu que o conjunto exigia sim investigação unificada. A mudança prática veio com o diretor do FBI, Kash Patel. Até 16 de abril, uma fonte sênior do governo havia dito à imprensa que os casos não estavam sendo tratados como padrão suspeito. 4 dias depois, Patel reverteu essa posição. Confirmou que a Polícia Federal passaria a coordenar a investigação, reunindo informações antes dispersas entre delegacias locais, laboratórios e agências. A apuração, segundo ele, se concentraria em 3 frentes: verificar se os profissionais envolvidos tinham acesso em comum à informação classificada, checar possível envolvimento de atores estrangeiros e buscar conexões diretas entre os casos. Em entrevista à rede News Nation, Chris Sawyer, ex-diretor assistente do FBI, com 24 anos de casa, descreveu a hipótese que preocupa a agência. A primeira coisa em que você pensa é espionagem, disse Sawyer. Se alguém está fazendo espionagem sobre essas pessoas, ou as sequestrou pelo que sabem, ou as eliminou pelo trabalho que faziam, a Polícia Federal precisa estar em cima disso. Sawyer citou a China, destacando o histórico agressivo do país em tentar roubar tecnologia americana. Além da Polícia Federal, o Departamento de Energia e o Departamento de Defesa integraram a força-tarefa. O secretário de Energia, Chris Wright, foi uma das primeiras autoridades do Executivo a confirmar a participação da pasta. Entre os nomes no centro da apuração está um que reabre uma das discussões mais longas do Pentágono.
O caso que deu visibilidade internacional à crise foi o do general McCasland, e não só por causa da patente. McCasland comandou entre 2011 e 2013 o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, sediado na base de Wright-Patterson, em Ohio. Wright-Patterson é uma das bases mais tradicionais da Força Aérea Americana e é, historicamente, o endereço mais citado em arquivos ligados a fenômenos aéreos não identificados, os OVNIs, ou, na terminologia recente do Pentágono, UAPs. A conexão veio a público em 2016 no vazamento dos e-mails de John Podesta, coordenador da campanha presidencial de Hillary Clinton. Em uma das mensagens publicada pelo Wikileaks, o músico e pesquisador Tom DeLonge citava o general como um dos oficiais que, segundo ele, teriam conhecimento sobre o que o governo americano sabia do tema. Não há, até hoje, documento público confirmando que McCasland tenha participado de programas de engenharia reversa. O que existe é essa menção atribuída a DeLonge em correspondência privada. A esposa do general confirmou que ele, após a aposentadoria, manteve contato com a comunidade que estuda o tema, mas descartou que esse envolvimento fosse motivo para crime. O jornalista Ross Coulthard, que cobre fenômenos aéreos não identificados há mais de uma década, disse à rede News Nation que o desaparecimento deveria ser tratado como crise de segurança nacional, independentemente do desfecho. Há ainda uma camada pouco comentada. Mônica Jacinto Oressa, a engenheira do Laboratório de Propulsão a Jato que desapareceu em junho do ano passado, co-inventou nos anos 90 uma superliga desenvolvida em cooperação com o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, a mesma instalação que McCasland passaria a comandar uma década depois. Não é prova de nada. É, segundo analistas ouvidos pela imprensa americana, o tipo de coincidência profissional que uma investigação federal precisa analisar de perto antes de descartar qualquer hipótese. Para a Polícia Federal, a missão anunciada por Kash Patel é separar o que é padrão, o que é coincidência e o que eventualmente foi provocado. Até agora, nenhuma das três hipóteses foi descartada. E o general, o oficial com um dos currículos mais sensíveis da Força Aérea dos Estados Unidos, segue desaparecido. 10 nomes, 4 agências federais e uma investigação que começa oficialmente agora. Entre o caso estatístico e a ação coordenada, a resposta sendo construída em tempo real. E cobrir uma história dessa escala toda semana, cruzando fontes americanas e separando fato de especulação, só é possível com a força da nossa comunidade. Por isso, hoje nós temos um salve especial aos curiosos de plantão, nossos membros do canal. Salve para Daniela Godinho, salve para Roberto Carlos, salve para o DJ Alexia Infinity, salve para Branca Sonnenblume e salve para Feitos de Luz, salve ainda para o José Walter Silva. Salve daquele tamanho para o Oswaldo MKN e salve para o Paulo Idelfonso de Souza. Vocês são fera demais. E a coroa de hoje vai para o nosso apoiador Top 1, um super salve pro Matheus. Valeu por acreditar e fortalecer o Top 10. Quer apoiar o nosso projeto? Aparecer aqui nos vídeos e também ter benefícios exclusivos? Clica em Seja Membro aí embaixo e bora fazer parte dessa comunidade de curiosos, beleza? Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.